A luz dourada da manhã se filtrava pelas cortinas brancas do Hotel Copacabana Palace, iluminando as mesas com taças de cristal e talheres de prata. O evento de café da manhã, para os investidores mais próximos do Grupo Salvaterra, havia começado às 8 horas em ponto, como sempre, com o estilo de Adriano Salvaterra. Preciso, discreto e sem margem para erro. Vestido com um terno cinza claro, camisa branca e gravata vinho, Adriano ocupava o assento principal na mesa central. Seu porte sério impunha respeito. Com uma das mãos ajustava a gravata, enquanto seu olhar percorria o salão com frieza calculada. Os murmúrios, as risadas suaves e o som dos talheres criavam a atmosfera característica de um encontro entre gente poderosa. A seu lado, Valéria Montiel, sua prometida e diretora de comunicações do grupo empresarial, conversava animadamente com um investidor japonês. Adriano mal lhe prestava atenção. À sua frente, um garçom havia deixado há alguns minutos um copo de suco de laranja. Um gesto de cortesia, embora estranho. Adriano detestava aquele sabor ácido e doce ao mesmo tempo. Nunca o pedia. Pegou o copo, mas não para beber. Girou lentamente o líquido dourado, observando-o com desconfiança. Não beba isso. A voz chegou clara, cortante, como uma navalha, atravessando o murmúrio do salão. Adriano virou o rosto com calma. A pessoa que havia falado era uma mulher com uniforme azul marinho de faxineira, cabelo castanho preso em rabo de cavalo baixo e luvas de limpeza. Segurava um pano úmido, como se apenas estivesse passando por ali. "O que disse?" perguntou Adriano com um tom tão sereno quanto se comentasse sobre o clima. "Esse suco não é normal", replicou ela sem olhá-lo diretamente, apenas num murmúrio audível só para ele. "Se acreditar em mim, não tome. Se não acreditar, prove e verá." A mulher se virou e continuou limpando. Adriano colocou o copo sobre a mesa, a dúvida pesando mais que a curiosidade. Seu instinto lhe dizia que deveria ter cuidado. Não era a primeira vez que alguém próximo tentava atraí-lo. Com um gesto, chamou seu assistente, Estevão Rivas. "Leve este copo imediatamente." Estevão assentiu e o levou sem fazer perguntas. Mais tarde, quando o evento havia terminado e os investidores se retiraram, Adriano se encontrava numa sala privativa do 9º andar do hotel. Sobre a mesa estava o laudo de um laboratório independente. A análise era contundente. O suco continha uma baixa concentração de escopolamina, um sedativo conhecido por provocar perda de memória de curto prazo e alterar o comportamento. Adriano cerrou lentamente o punho. Não o surpreendia que tentassem drogá-lo. O que sim o intrigava era que alguém o houvesse alertado sem pedir nada em troca. Naquela mesma tarde, pediu para falar com o pessoal de limpeza. A chefe da área, uma mulher chamada Linda, lhe mostrou a lista de turnos. "Hoje de manhã havia 4 pessoas designadas para o lobby", explicou. 2 homens, um senhor mais velho e uma moça que entrou na semana passada. Chama-se Isabela Cortez. "Quero vê-la." Saiu mais cedo. Não disse por quê, mas tem o seu ramal interno. Adriano anotou o número apressadamente e ligou. Não obteve resposta. No entanto, ao caminhar pela área de manutenção, escutou o som de um esfregão deslizando sobre o piso. Ali estava ela, Isabela, concentrada em limpar uma mancha. Nem surpresa nem nervosa, apenas tranquila. "Por que fez isso?" perguntou Adriano se aproximando. Isabela parou, observou por um momento a pegada que haviam deixado os sapatos dele no chão e respondeu com calma. "Porque seria absurdo que alguém como o senhor morresse por causa de um copo de suco. Mortes bobas me incomodam." "Quem é você?" "Uma faxineira", respondeu sem levantar a voz, inclinando-se para esfregar a mancha. "Mas também alguém que já perdeu uma pessoa por causa de um suco envenenado. Hoje foi a segunda vez que me deparo com algo assim." Adriano a observou em silêncio. Não sabia se deveria sentir-se agradecido ou desconfiar ainda mais. "Deve saber que não confio em pessoas que fazem coisas boas sem esperar nada em troca." "Então pense que estou louca", disse ela dando de ombros, "mas pelo menos continua vivo." Naquela noite, incapaz de dormir, Adriano ligou para Estevão. "Investigue tudo sobre Isabela Cortez. Algo não bate."
Horas depois, Estevão voltou com o relatório. Não encontramos registros oficiais dela. Não há RG, nem CNH, nem histórico escolar. Não existe no sistema. Adriano ficou pensativo. E quem a contratou? A empresa de limpeza terceirizada. Foi um contrato temporário assinado há 8 meses. Adriano franziu o senho. Ela está se escondendo, tenho certeza. Talvez, disse Estevão, mas se quisesse fazer mal ao senhor, não o teria salvado. Pode ser que ela seja quem está sendo perseguida. Adriano não respondeu. Em seus olhos havia algo entre desconfiança e uma crescente curiosidade. Quem era aquela mulher que havia aparecido justamente no momento preciso? No dia seguinte, desceu novamente ao andar da manutenção. Encontrou a porta entreaberta da sala de suprimentos. Lá dentro, sob a luz tremulante de uma lâmpada fluorescente, Isabela amarrava os cadarços. Ainda vivo? Perguntou ela sem olhá-lo. Ainda consciente, respondeu ele entrando com calma. Isabela se levantou limpando as mãos no uniforme. Não deveria estar dirigindo sua empresa em vez de perder tempo aqui embaixo? Já sei quem você é. É claro. Limpo o chão. Não sou cega. Adriano sorriu de lado. Então me diga diretamente, quem é realmente? Pela primeira vez, ele pôde ver seus olhos azuis com clareza. Tinham uma serenidade estranha, como se guardassem histórias partidas. Uma vez fui alguém diferente, respondeu ela. Tinha nome, documentos, fotos, tudo. Um dia apagaram tudo, não por cometer um crime, mas por dizer a verdade num sistema que vive de mentiras. Adriano franziu o senho. Preciso de detalhes. Não são da sua conta. Eu o salvei porque estava prestes a beber veneno. Nada mais. Fala como alguém com treinamento em segurança. Isabela soltou uma risada breve. Se surpreenderia com quantas pessoas com estudos terminam trabalhando em coisas simples como limpar chão. Então é verdade. Foi expulsa do sistema. Ela o olhou fixamente com um sorriso amargo. Para os do seu mundo, pessoas como eu não existem. E se existimos, somos manchas que querem apagar. Adriano ficou em silêncio. Não estava acostumado a que alguém o enfrentasse com tanta franqueza, e muito menos sem pedir nada em troca. Pretende ir embora? Para onde? Respondeu com calma. Já me investigou. Se outros fizerem o mesmo, também me encontrarão. E se me encontrarem, talvez desta vez não apenas me eliminem. Adriano ficou quieto, processando cada palavra. Em seu interior, algo lhe dizia que havia muito mais por trás daquela mulher. Quando Adriano saiu da sala de manutenção, já caía a tarde na cidade de São Paulo. As luzes da Avenida Paulista iluminavam o horizonte. Mas sua mente não estava na cidade, e sim naquela mulher que o havia olhado diretamente nos olhos, sem pestanejar. Horas depois, em seu escritório particular no 42º andar do edifício do Grupo Salvaterra, Adriano revisava uma pasta delgada. À sua frente estava Estevão com o senho franzido. Buscamos em todas as bases de dados, arquivos federais, registros civis. Não há ninguém chamada Isabela Cortês nos últimos 40 anos que coincida com sua idade, impressões digitais ou características físicas. Nem uma carteira de motorista sequer, perguntou Adriano incrédulo. Nada. Também não tem plano de saúde. Histórico escolar nem contas bancárias. É como se nunca tivesse existido. Adriano apoiou os cotovelos sobre a mesa, entrelaçando os dedos. Não era alheio a pessoas que viviam fora do sistema, mas o caso de Isabela parecia meticuloso demais, limpo demais. E por que trabalha de faxineira? A contrataram há 8 meses através de uma agência externa, respondeu Estevão. O contrato é por turnos e foi assinado de forma anônima. Algum antecedente criminal? Nenhum. Adriano soltou uma risada irônica. Então é um fantasma. Não um fantasma, corrigiu Estevão. Mas sim, alguém fora do comum. Adriano se recostou em sua cadeira pensativo. Em seu interior, uma ideia o rondava com força. A mulher que o havia salvado não era qualquer pessoa, e quanto mais buscava, mais enigmas encontrava. Naquela tarde, decidiu voltar ao hotel. Desta vez não levava seu terno impecável, mas uma camisa branca com as mangas arregaçadas e calça cinza.
Quando chegou ao subsolo, a porta da sala de suprimentos estava apenas entreaberta. Ali estava Isabela sentada numa cadeira de madeira, amarrando um dos cadarços. "Ainda vivo?" perguntou ela sem levantar a vista. "Sim, e mais curioso que antes", respondeu Adriano entrando. Ela se pôs de pé, limpando as mãos no uniforme. "O que faz aqui? Seu lugar é lá em cima, nas salas de reunião, não aqui nos porões." "Queria ver você." "Para quê? Para me agradecer ou para me interrogar?" Adriano esboçou meio sorriso. "Um pouco dos dois." Pela primeira vez, ele pôde ver seus olhos azuis com clareza. Eram serenos, mas carregavam um peso que poucas pessoas conheciam. "Uma vez tive outro nome, outros documentos, uma vida diferente", disse ela de repente, como se tivesse lido seus pensamentos. "Tudo desapareceu de um dia para outro. Por quê?" "Não por um crime", respondeu com firmeza. "Por dizer a verdade num sistema que não tolera a verdade." Adriano a observou em silêncio, intrigado. "Se me salvou, foi porque notou o veneno antes que eu." "Isso não é coisa de uma simples faxineira." Isabela riu suavemente. "Se surpreenderia com quantos profissionais terminam trabalhando em ofícios que não têm nada a ver com o que estudaram. Então sim, foi expulsa do sistema." Ela o olhou fixamente com um sorriso amargo. "No seu mundo, os que incomodamos somos apagados. E se permanecemos, somos uma mancha que querem limpar." Adriano cruzou os braços. "Não está aqui por acaso." "Não estou aqui por você", replicou ela com frieza. "O que fiz foi por mim. Não suporto ver alguém morrer de forma absurda, mesmo que fosse um desconhecido." Isabela deixou o pano numa prateleira e o olhou diretamente. "Mesmo se fosse um estranho. Não classifico as pessoas pelo título ou pelo dinheiro que têm, mas por valerem a pena serem salvas. E naquela manhã o Senhor me pareceu alguém que ainda merecia viver." Adriano ficou calado, incomodado. Não estava acostumado a que alguém o desnudasse com palavras tão simples e sem esperar nada em troca. Naquela noite, de volta ao seu apartamento na Vila Madalena, Adriano revisou arquivos em seu computador. Havia documentos que lhe pareceram estranhos, movimentos financiários com sua assinatura digital que ele nunca havia autorizado. Um deles, por 200 milhões de reais, o conectava diretamente com o escritório de relações públicas onde trabalhava Valéria Montiel. No dia seguinte, durante um jantar privado, Valéria apareceu com um vestido vermelho vinho e um sorriso ensaiado. "Amanhã temos a sessão de fotos para a revista", disse, servindo vinho em sua taça. "Já está tudo preparado. Só precisa estar pronto às 11 em ponto." Adriano a observou com frieza. "E se eu cancelar?" "Procuraria outra forma de seguir adiante", respondeu ela sorrindo para si mesma. "Já me conhece. Não deixo que uma porta fechada me detenha." Adriano fingiu indiferença, mas em seu interior sabia que havia algo turvo por trás de cada palavra de Valéria. Naquela mesma noite ligou para Estevão em sua casa. Sobre a mesa de carvalho havia dezenas de documentos impressos. "Estão manipulando a estrutura da empresa", explicou Adriano. "Minha assinatura foi falsificada em pelo menos 5 contratos." Estevão folheou os papéis com nervosismo. "Acha que Valéria é a responsável?" "Não só isso", disse Adriano com voz baixa. "Acho que planeja me substituir." O assistente o olhou com horror. "E o noivado?" "Uma fachada. Se me acusarem de fraude, os acionistas a verão como a opção limpa e confiável." Um silêncio pesado se instalou no ambiente. Adriano sabia que sua prometida era muito mais perigosa do que aparentava. 2 dias depois, Adriano voltou ao hotel. Desta vez, não buscava respostas sobre os contratos, mas sobre Isabela. Encontrou-a no mesmo corredor de serviço, limpando uma prateleira de aço inoxidável. "Não parece alguém que se perde com facilidade", disse ela, sem se virar ao notar sua presença. "Não estou perdido. Só precisava de ar e conversar com você." "Já conversamos. Não o suficiente." Ela deixou o pano e o olhou de frente. "Do que quer conversar?" "De pessoas que sabem demais e, mesmo assim, vivem como se não soubessem nada. Você entra nessa categoria."
Ela semicerrou os olhos como se ele tivesse tocado num tema sensível demais. E você? Contra-atacou. É daqueles que confiam rápido demais ou dos que controlam tudo até ficarem sozinhos? Dos dois, respondeu Adriano com honestidade. Confiei nas pessoas erradas e depois tentei controlar tudo. No final, ninguém ficou. Isabela o estudou com atenção. Eu não confio com facilidade. Bem, disse ele, porque você não é alguém em quem qualquer um possa confiar à primeira vista. Naquele corredor estreito, sob a luz tremulante, ambos ficaram em silêncio. Não havia hostilidade, mas também não havia confiança. Apenas uma tensão que não podiam ignorar. Alguém apagou sua vida, disse Adriano suavemente. Sim, e decidi não voltar. Voltar significava aceitar o mesmo sistema que me destruiu. Prefiro ficar de fora e viver pequena. Mas não ficou pequena naquela manhã, me salvou. Não o salvei, ela o corrigiu. Só evitei que morresse por confiar na pessoa errada. Adriano franziu o senho. Já tinha visto isso antes. Isabela baixou o olhar. Sua voz ficou grave. Um colega meu morreu por descobrir arquivos falsificados num caso financeiro. Eu falei e me acusaram de instável. Ele foi suspenso. A ele, eliminaram. Sem câmeras, sem testemunhas. Adriano ficou gelado. A história encaixava com o que estava começando a descobrir em sua própria empresa. Para quem investigavam? Não importa. Já não investigo. Só limpo. Menos sangue envolvido. Adriano apoiou uma mão na prateleira de aço. Alguém está assinando documentos em meu nome. Preciso saber quem é. Isabela o olhou longamente, como avaliando se deveria voltar a uma batalha que já havia destruído uma vez. Está realmente pronto para confiar em alguém sem nome, sem credenciais e sem passado? Adriano sustentou seu olhar. Não preciso de diplomas. Preciso de alguém que ainda saiba distinguir o real do falso. Alguns dias depois, Adriano e Isabela se reuniram numa pequena cafeteria na Vila Madalena. O lugar estava quase vazio e escolheram uma mesa no canto mais afastado. Ela havia deixado seu uniforme e vestia uma blusa bege simples com calça preta. Mesmo assim, sua postura ereta e a firmeza nos olhos azuis revelavam que não estava ali para perder tempo. Tirou da bolsa um caderno e o abriu diante dele. Este é um esquema do sistema interno do seu grupo empresarial. Apontou um mapa feito à mão com lápis. Se alguém usou sua assinatura digital, o acesso deve ter ficado registrado num dispositivo físico dentro dos escritórios. Os equipamentos não guardam o endereço IP, a menos que haja uma conexão externa. Com os registros de entrada no prédio, posso dizer de qual computador foi feito. Adriano arqueou uma sobrancelha. E como sabe tudo isso? Porque antes que me apagassem, eu fazia justamente isso. Rastrear anomalias, conexões e fraudes. Tomou um gole de chá, sem tirar os olhos dele. Não preciso do seu dinheiro. O único que quero é que, se a verdade aparecer, não a enterre como fizeram comigo. Adriano a observou com seriedade. O que acontece se a verdade enterrar você outra vez? Isabela baixou a voz. Então, pelo menos, não morrerei calada. O silêncio se instalou entre ambos, interrompido apenas pelo ruído de um liquidificador no balcão. Adriano assentiu lentamente. Está bem. Vou dar os registros de acesso. E eu lhe darei nomes, respondeu ela com firmeza. Naquela mesma noite, de volta ao seu apartamento, Adriano vasculhava no armário de Valéria enquanto ela se arrumava em outro quarto. Não procurava joias nem segredos pessoais, mas algo que confirmasse suas suspeitas. Por trás de um quadro, encontrou um celular escondido. Não tinha senha, mas ao ligá-lo, descobriu uma pasta disfarçada sob o nome Rotina Fitness. Dentro, não havia nada de exercícios. Eram gravações de voz e documentos financeiros. O primeiro áudio o deixou gelado. Era a voz de Valéria. Ele não suspeita de nada. Deixe o copo perto do laptop dele. Estevão não vai revisar. Uma risada masculina se escutou ao fundo, a de um homem que Adriano reconheceu. Rodrigo Beltrão, membro da mesa diretora. Com ele inconsciente umas horas, bastará para assinar as transferências, dizia Beltrão no áudio. Depois anunciamos o noivado
e a imprensa faz o resto. Adriano cerrou os dentes. Era a prova de que o atentado com o suco de laranja havia sido planejado desde dentro, e Valéria o havia executado com a ajuda de um conselheiro de confiança. No dia seguinte, numa outra cafeteria da cidade, Adriano mostrou o celular para Isabela. Preciso que você faça backup de tudo. Ela ligou um laptop velho, conectou o dispositivo e começou a trabalhar rapidamente. Seus dedos se moviam sem pausa. Os áudios estão filtrados e processados com software profissional, o tipo que só agências de investigação usam. Valéria não pôde conseguir isso sozinha. E a voz do homem? Isabela executou um programa de correspondência de voz. Em segundos apareceu o resultado. Rodrigo Beltrão, confirmou ela. Adriano assentiu. Já havia imaginado. Isabela continuou revisando. Encontrou e-mails temporários onde Valéria coordenava mudanças nas regras de votação da empresa. O plano era claro: incapacitar Adriano e fazer com que a junta outorgasse o poder executivo de maneira temporária a ela. Uma jogada mestra disfarçada de noivado. Então não era para casamento, murmurou Adriano, com o rosto endurecido. Estavam me preparando uma emboscada. Isabela levantou a vista para ele. E o que pretende fazer com isso? Esperar o momento exato, disse ele sereno, embora por dentro fervesse de raiva. Naquela noite, Adriano fingiu normalidade. Compareceu a uma reunião no prédio empresarial, onde Valéria apareceu radiante como sempre, com um sorriso calculado. No elevador, ela o olhou com malícia. Obrigada por não faltar. Pensei que ainda estivesse chateado por causa da sessão de fotos. Só precisava de tempo, respondeu ele com um tom ambíguo. E já sabe em quem confiar? Perguntou ela com aquele sorriso que hipnotizava os outros. Adriano a olhou fixo e sorriu levemente. Estou aprendendo. Por dentro, sabia que estava observando-a com outros olhos, já não como sua prometida, mas como a inimiga que havia tentado traí-lo. Enquanto isso, numa taberna discreta da Vila Madalena, Isabela recebeu uma mensagem no escaninho do hotel. Dizia: Ainda viva, Cortês. Esse apelido lhe provocou um arrepio. Só uma pessoa as havia chamado assim: Heitor Medina, antigo companheiro da unidade de assuntos internos onde ela havia trabalhado. Encontrou-o numa mesa afastada com um copo de uísque barato e a camisa amarrotada. Ao vê-la, sorriu com ironia. Então ainda respira. O que quer, Heitor? Perguntou Isabela, mantendo distância. Lembrar que quem arruinou sua vida ainda está vivo e agora está mais perto de você do que pensa. Isabela o observou com desconfiança. Deveria ter deixado isso enterrado. Sua verdade enterrada é a razão pela qual outros continuam morrendo, respondeu ele com voz grave. E acredite, o que vi no seu caso não foi acidente. Adriano entrou nesse momento no bar. Parou ao vê-los juntos. Não disse nada, mas seu olhar era tão frio que bastava para incomodar qualquer um. Heitor o reconheceu de imediato. Salva-terra, soltou surpreso. Agora entendo por que está aqui. Adriano se aproximou com tom firme. E quem é você? O último que viu Isabela sair com o dossiê do senador Araújo, respondeu Heitor sem rodeios. O nome caiu como um balde de água gelada. Adriano o conhecia. Araújo não só era senador, também assessorava o Fundo de Energia Renovável do grupo empresarial e mantinha uma relação estreita com Valéria. Isabela baixou o olhar. A vergonha não era por culpa, mas por tudo que havia sofrido e calado. Heitor rematou com dureza. Esse homem foi quem mexeu os pauzinhos para silenciá-la. E adivinha quem foi uma das suas patrocinadoras mais próximas, sua querida Valéria Montiel. A tensão ficou insuportável. Adriano saiu do bar sem dizer palavra. Isabela o alcançou na rua sob a garoa leve. Apostei minha vida por dizer a verdade, murmurou ela com voz quebrada. Ele a olhou com seriedade. E mesmo assim me salvou. Isso diz mais sobre você do que sobre todos eles juntos. Isabela apertou os lábios, seus olhos azuis fixos nele. A verdade nem sempre salva. Às vezes destrói primeiro quem a sustenta. Talvez, replicou Adriano suavemente. Mas prefiro cair sabendo a verdade do que viver sob uma mentira.
Ambos ficaram em silêncio sob a luz amarela de um poste que mal iluminava a rua molhada. Entre eles havia uma conexão impossível de negar, um laço que não tinha a ver com confiança imediata, mas com a certeza de que estavam unidos por feridas similares. O Hotel Copacabana Palace havia se transformado num cenário de luxo. A imprensa nacional estava reunida no salão principal para cobrir o que se anunciava como o noivado mais esperado do ano: a união de Adriano Salvaterra e Valéria Montiel. Câmeras, microfones e luzes de palco inundavam o lugar. Tudo estava calculado para brilhar, exceto pelo fato de que Adriano tinha outros planos. Valéria apareceu vestida com um elegante vestido verde esmeralda que realçava seus ombros descobertos. Seu sorriso era perfeito, ensaiado 1000 vezes diante do espelho. Cumprimentava políticos, empresários e celebridades, convencida de que em poucos minutos se consagraria como a mulher mais poderosa da elite carioca. Às 7 em ponto, o mestre de cerimônias tomou o microfone. Senhoras e senhores, esta noite celebramos a união de duas figuras que representam sucesso, confiança e visão de futuro. Os aplausos ressoaram. Valéria avançou com passo firme em direção ao palco, segurando a pequena caixinha do anel em suas mãos. O momento de glória estava ao alcance. Então, Adriano entrou. Vestia um impecável smoking preto com gravata delgada. Seu rosto era uma máscara imperturbável. Avançou até o pódio, cumprimentou com um gesto frio Valéria e tomou o microfone. Antes de falar de noivado algum, disse com voz firme, preciso compartilhar algo com vocês. A sala ficou em silêncio. Valéria o olhava com nervosismo disfarçado de sorriso. Adriano tirou do paletó um pendrive, conectou-o e a tela gigante por trás do palco se acendeu. Escutou-se a voz de Valéria. Ele não suspeita de nada. Deixe o copo perto do laptop dele. Estevão não vai revisar. O público murmurou confuso. Alguns empresários se entreolhavam, perplexos. Depois soou a risada de Rodrigo Beltrão. Com ele inconsciente umas horas bastará para assinar as transferências. Depois anunciamos o noivado e a imprensa faz o resto. Um silêncio sepulcral encheu o salão. Valéria tentou manter a calma, mas suas mãos tremiam. Isso é uma montagem, gritou tentando soar convincente. Adriano a olhou com serenidade, como quem observa alguém que acabou de ser desmascarado. Não preciso que você me proponha nada, Valéria. Não vou me casar com alguém que tentou me drogar, falsificou minha assinatura e manipulou a empresa que minha família construiu. Os murmúrios se converteram num escândalo. A imprensa se lançou para a frente, disparando flashes sem parar. Vários convidados gravavam com seus celulares. A equipe jurídica de Adriano entrou no salão acompanhada de agentes disfarçados. Valéria recuou um passo, ainda com a caixinha do anel na mão. Isso é um mal-entendido, Adriano. Isso é uma confissão gravada, a interrompeu ele com frieza, e uma prova de que quis me roubar tudo. Nesse momento, de um canto do palco, apareceu Isabela Cortês com seu uniforme azul marinho. Não usava maquiagem nem joias, mas sua simples presença causou impacto. Ela foi quem me alertou naquele dia, anunciou Adriano apontando para ela. Aqui arriscou sua vida por me dizer a verdade quando todos se calaram. Valéria a olhou com fúria. Você se atreve a trazer essa empregada aqui? Isabela não se abalou. Não é atrevimento, respondeu com voz firme. É a verdade que se atreve. Os agentes algemaram Valéria enquanto ela gritava. Você não sabe o que acabou de fazer, Adriano. Destruiu tudo. Não, respondeu ele com calma. Acabei de salvar o que realmente importa. O salão ficou em silêncio. Adriano se aproximou do pódio e olhou para o público. Os mesmos que antes o haviam aplaudido junto com Valéria. Meu noivado se cancela, disse sem hesitar. Mas minha integridade não. A empresa seguirá adiante porque a verdade pesa mais que qualquer mentira vestida de gala. A imprensa explodiu em perguntas. Os flashes não pararam. Valéria foi escoltada para fora do local, enquanto alguns dos conselheiros presentes evitavam olhá-lo nos olhos. Naquela noite, as manchetes invadiram os portais. Adriano Salvaterra cancela noivado ao vivo e desmascara conspiração contra si.
As ações do grupo empresarial se sacudiram com volatilidade, mas os analistas mais perspicazes compreenderam que Adriano não havia perdido o controle, o havia recuperado. Horas depois, já na solidão de seu apartamento, Adriano serviu uma taça de vinho e discou um número. Do outro lado da linha, atendeu a voz suave de Isabela. "Obrigado", disse ele com uma sinceridade que poucas vezes deixava escapar. "Obrigado por me lembrar que a verdade sempre encontra uma maneira de vir à luz." Do outro lado, houve um silêncio breve antes que ela respondesse. "Não fiz por você. Fiz porque a verdade nunca deveria se afogar em veneno." Adriano sorriu com amargura, olhando a cidade pela janela. Pela primeira vez em muito tempo, se permitiu sentir que não estava sozinho na batalha. Passaram alguns dias. A notícia da queda de Valéria Montiel ainda dominava as capas, mas quando Adriano foi ao hotel procurar Isabela, encontrou o armário vazio. Havia deixado um envelope com seu nome escrito à mão. Abriu-o ali mesmo. Dentro havia uma folha com poucas linhas. "Não pertenço ao seu mundo, mas espero que viva com a verdade sem que ninguém precise maquiá-la para você. Salvei-o uma vez, mas o resto cabe a você. Isabela." Adriano apertou o papel com força. Havia conhecido centenas de pessoas em sua vida, mas nenhuma havia desaparecido, deixando-lhe um vazio tão profundo quanto aquela mulher. Nos dias seguintes, Adriano compareceu a reuniões onde se discutia quem substituiria Valéria na direção de comunicação. Não intervinha. Limitava-se a escutar em silêncio, cada vez mais distante daquele mundo que antes dominava com autoridade. Uma tarde em seu apartamento, enquanto observava os arranha-céus de sua varanda, pensou nela, nos seus olhos azuis que pareciam atravessá-lo, naquela maneira tão direta de dizer a verdade sem enfeites. "Não pertence ao meu mundo", murmurou para si, "mas eu sim pertenço ao seu." A taça de vinho ficou esquecida sobre a mesa. Adriano sabia que cedo ou tarde voltaria a procurá-la. Os dias passaram e, embora a mídia ainda falasse da queda de Valéria Montiel, a única coisa em que Adriano conseguia pensar era no desaparecimento de Isabela Cortês. Não havia rastro dela no Hotel Copacabana Palace, nem nos escritórios da empresa de limpeza. Nem uma ligação, nem uma mensagem, nada. Uma manhã, Adriano chegou ao hotel com um saco de café e 2 croissants. Havia decidido procurá-la na área de serviço. Linda, a chefe da limpeza, o deteve com um gesto. "Ela já não trabalha aqui." "Pediu demissão?" perguntou Adriano com um fio de esperança na voz. "Só deixou um envelope no seu escaninho. Não disse para onde ia." Adriano abriu o envelope diante dela. Dentro, havia um bilhete breve escrito com a mesma letra firme de Isabela. "Sobreviveu à armadilha. Agora cabe a você viver sem máscaras. Obrigada por confiar, mesmo que um pouquinho. Isabela." O papel era leve, mas ao guardá-lo no bolso pesava como chumbo. Naquela tarde, de volta ao prédio do Grupo Salvaterra, Adriano se encontrou no meio de uma reunião tensa. Os diretores discutiam acaloradamente quem deveria ocupar o cargo que Valéria havia deixado. Ninguém chegava a um acordo. Adriano permaneceu em silêncio até que de repente se levantou e saiu sem dizer nada. Seus passos ecoaram no corredor, deixando para trás as vozes que uma vez lhe pareceram tão importantes. Naquela noite, seu apartamento estava mais vazio que nunca. As paredes brancas e os móveis de grife não conseguiam ocultar o vazio. Serviu outra taça de vinho, mas nem sequer a provou. Caminhou até a janela, olhando as luzes da cidade. Lembrou das palavras dela. "Não classifico as pessoas pelo título ou pelo dinheiro que têm, só por valerem a pena serem salvas." Passaram semanas. Adriano pediu a Estevão que continuasse procurando-a. Uma manhã o assistente chegou com um envelope delgado. "Não encontramos passagens de avião nem de trem, mas uma câmera de segurança na rodoviária Tietê a flagrou com uma mochila e um casaco escuro. Parece que se dirigia para o litoral e depois desapareceu outra vez." Adriano suspirou. Se não quer ser encontrada, não será. Estevão o olhou com seriedade. Talvez não quisesse que a seguissem, mas talvez sim quisesse que a entendessem.
Essas palavras ficaram gravadas nele. 3 dias depois, Adriano viajou discretamente para o litoral paulista. Percorreu cidades costeiras, perguntou em rodoviárias e mercados. Num posto de gasolina velho, o frentista lhe falou de um centro comunitário novo. Chama-se Refúgio Porto Esperança. Foi aberto por uma mulher jovem que ajuda mulheres maltratadas e crianças sem lar. Todo mundo respeita ela. Não é daqui, mas já é parte da cidade. Adriano sentiu um nó na garganta. Como se chama? Isabela. O sorriso que tentou conter lhe escapou. Chegou ao lugar ao entardecer. Era uma casa de madeira pintada de branco, com uma placa desgastada que dizia Porto Esperança, ninguém fica para trás. Do carro observou as janelas. Numa delas, vasos com orquídeas enfeitavam o parapeito. E ali estava ela, abaixando-se para amarrar os sapatos de uma menina. Seu cabelo castanho estava preso num rabo de cavalo simples e seu rosto se iluminava com um sorriso autêntico que Adriano nunca havia visto nela. Não desceu imediatamente. Ficou no carro vendo como Isabela brincava com as crianças no pátio. Não havia luxo, nem câmeras, nem jornalistas. Só risadas e tranquilidade. Naquela noite, finalmente entrou no refúgio. O lugar cheirava a sopa quente e pão torrado. Havia mulheres conversando enquanto jogavam cartas e crianças correndo pelos corredores. Ninguém o reconheceu. Ali era apenas um desconhecido a mais. Isabela apareceu no final do corredor. Ao vê-lo, parou. Não sorriu, não se surpreendeu, como se soubesse que cedo ou tarde ele chegaria. "O que procura aqui?" perguntou com voz calma. "Não procuro poder", respondeu Adriano. "Não procuro dinheiro nem títulos. Só procuro alguém que me ensinou que ainda se pode confiar na verdade." Ela o observou com seus olhos azuis, tentando decifrar se falava sério. Depois o guiou até a praia atrás do refúgio. O mar batia suavemente na areia sob a luz da lua. "Deixou a empresa?" perguntou Isabela. "Sim, pedi demissão." "Por quê?" "Porque quero viver com a verdade, exatamente como você me disse." Isabela soltou uma risada leve, não zombeteira, mas incrédula. "Passei anos me dizendo que se alguém precisasse de ajuda, eu estaria lá, mas nunca pensei que eu pudesse precisar de alguém." Adriano a olhou fixamente. "Não vim salvá-la. Vim pedir para me deixar estar, mesmo que em silêncio, ao seu lado." Ela o estudou detidamente, como se procurasse rachaduras em suas palavras. Finalmente assentiu com um gesto leve. Os dias seguintes, Adriano começou a ajudar no refúgio. Ninguém sabia que era um multimilionário. Para os outros, era simplesmente o homem alto que conserta computadores e lava louça. Todas as tardes, arregaçava a camisa, punha um avental e esfregava os pratos na pequena copa. À noite lia histórias para as crianças que acordavam de pesadelos. Isabela o observava de longe, sem se aproximar demais. Não era desconfiança, era medo de perder outra vez. Sabia o que era construir algo e vê-lo desmoronar em segundos. Uma noite de tempestade, faltou luz em todo o refúgio. As mulheres e crianças se agruparam na sala principal com lanternas e velas. Adriano desceu ao quarto dos disjuntores para reparar o sistema. Quando a eletricidade voltou, um grito se escutou na copa. Uma das mulheres havia visto na televisão o rosto de seu agressor num anúncio político. Desmaiou de susto. Isabela correu até ela para consolá-la. Adriano se aproximou depois em silêncio, entregando um cobertor e retirando discretamente a tela ligada para que ela não a visse mais. Não disse nada, apenas agiu. Quando tudo voltou à calma, Isabela o olhou nos olhos. "Nunca pergunta por que temos medo." "Não preciso saber", respondeu Adriano. "Só preciso estar onde me precisam e me afastar quando não." Naquela noite, pela primeira vez, ela o viu não como um empresário poderoso, mas como alguém disposto a ficar mesmo na escuridão. Dias depois, caminharam juntos por um terreno baldio atrás do refúgio. Isabela lhe mostrou o espaço onde sonhava construir uma pequena sala de aula para as crianças. O chão estava molhado e Adriano tinha a calça cheia de lama. Antes pensava que, se fosse forte o suficiente,
não precisaria de ninguém, confessou ela. E agora creio que o que mais precisamos não é alguém que nos resgate, mas alguém que tenha paciência de esperar enquanto nos levantamos sozinhos. Adriano a escutou em silêncio. Eu não vim salvá-la, Isabela. Vim pedir perdão por todas as vezes que fechei os olhos diante da verdade. Ela o olhou com os olhos brilhando, mas não deixou cair lágrimas. Era a emoção contida de quem sofreu demais e mal começava a se permitir sentir. Sabe, disse com voz rouca, às vezes penso que teria sido mais fácil morrer naquele dia na delegacia. Adriano se tensou. Mas ao acordar no hospital encontrei um bilhete de uma enfermeira que dizia: a vida não começa quando perdoamos os outros, começa quando nos perdoamos. E já se perdoou? Perguntou ele suavemente. Isabela o olhou nos olhos por vários segundos. Talvez esteja apenas começando. Naquela noite, depois do jantar, ela o convidou para sentar com ela na escadaria traseira do refúgio. Trouxe 2 xícaras de chocolate quente. Entregou uma sem dizer nada. Adriano a aceitou, e juntos ficaram em silêncio, olhando o mar escuro. Antes acreditava que se tivesse dinheiro e poder suficientes, ninguém poderia me machucar outra vez, disse ele com voz baixa. E descobriu que a dor não vem da pobreza, mas daqueles em quem confiamos, respondeu ela. Ele a olhou diretamente. Não preciso que confie em mim por completo, só o suficiente para me permitir ficar, nem que seja mais um dia. Isabela pôs sua mão sobre a dele. Não foi um gesto firme nem definitivo, mas o suficiente para que Adriano soubesse que já não estava sozinho. A vida no refúgio Porto Esperança se tornou rotina para Adriano. Pelas manhãs limpava o chão, ajudava na cozinha ou consertava a instalação elétrica. À tarde brincava com as crianças ou colaborava com as mulheres que estavam reconstruindo suas vidas. Ninguém sabia que era um empresário que havia estado na capa das revistas financeiras mais importantes. Para todos era simplesmente Adriano, o que sempre ajuda sem perguntar nada. Mas a calma se quebrou quando chegou um envelope na caixa de correio do refúgio. Estava dirigido a Isabela. Ela o abriu no escritóriozinho do centro. Adriano entrou justo quando ela terminava de ler. Seu rosto estava pálido, os lábios apertados. "O que diz?" perguntou ele. Ela lhe mostrou o cabeçalho. Ministério Público Federal. Citação para revisão de caso pendente. "Vão revisar minha suspensão", explicou com voz apagada. "O caso que me destruiu há 5 anos. Adriano pegou o papel e o releu com cuidado. "O mesmo caso onde estava envolvido o senador Araújo?" Isabela assentiu. "Ele foi quem mexeu tudo. Encontrei provas de assédio e corrupção num dossiê, mas viraram contra mim. Disseram que havia fabricado provas. Me suspenderam e 2 semanas depois tentaram me matar num acidente." Adriano a olhou fixamente. "Então, este é o momento. Não pode fugir outra vez. E se voltarem a me esmagar?" replicou ela com um nó na garganta. "Essa gente tem dinheiro, poder, conexões. Eu não tenho nada." "Tem a verdade", respondeu ele. "E agora me tem." Isabela o observou em silêncio. Havia algo na forma como Adriano falava que lhe dava uma força inesperada. Naquela noite, Adriano contatou Heitor Medina, o velho companheiro de Isabela, que ainda conhecia os corredores escuros do sistema. Marcou com ele num café em Santos. Heitor chegou com a mesma camisa amarrotada e o olhar cansado. Mas quando escutou o plano, seu semblante se endureceu. "Se vão expor Araújo, precisam de provas sólidas. Não basta com sua palavra, nem com a de Isabela." "E pode consegui-las?" perguntou Adriano. "Talvez. Ainda tenho contatos que lembram daquele dossiê. Sei que existia um e-mail que nunca veio à luz, uma ordem direta do gabinete de Araújo pedindo para eliminar Isabela do sistema." "Consiga", disse Adriano sem hesitar. "Não importa quanto custe." Heitor o olhou com um brilho de ironia. "Fácil falar quando se tem os bolsos cheios." "Não falo de dinheiro", replicou Adriano com seriedade. "Falo de riscos. Estou disposto a assumi-los." Os dias seguintes foram intensos. Adriano e Heitor recolheram arquivos, gravações antigas e testemunhos esquecidos. Com a ajuda de jornalistas independentes, começaram a reconstruir o caso. Por fim,
encontraram um e-mail apagado num servidor antigo. Se desejam manter o financiamento público, eliminem a agente Cortês, sem mais perguntas, assinado por um assessor próximo a Araújo. Quando Isabela leu, suas mãos tremiam. É a prova que precisávamos, disse Adriano com voz firme. É a prova que pode me matar, respondeu ela com um fio de voz. A audiência foi marcada em Brasília, num edifício governamental cercado de câmeras e jornalistas. Adriano viajou com Isabela e Heitor. No trajeto, o silêncio no carro era pesado. Ela olhava pela janela com a mente presa em lembranças dolorosas. Há 5 anos entrei nesses escritórios acreditando que a verdade bastava, disse finalmente. E saí transformada numa pária. Adriano pegou sua mão com firmeza. Você não é uma pária. É a única que se atreveu a falar quando todos se calaram. Entraram no recinto. Os juízes e funcionários presentes mal levantaram o olhar. Para eles era só mais uma revisão burocrática. Mas para Isabela, era o dia que definiria se continuaria vivendo nas sombras ou poderia recuperar seu nome. Quando chegou sua vez de falar, levantou-se com um papel nas mãos. Sua voz era clara, embora as pernas tremessem. Não preciso de desculpas, disse olhando para os juízes. Só quero meu nome de volta. Não como funcionária instável, nem como estorvo interno. Só como o que sempre fui. Uma investigadora que se negou a se calar diante da corrupção. Mostrou os e-mails e gravações. Os advogados de Araújo tentaram interromper, alegando que eram provas inválidas, mas os jornalistas já transmitiam ao vivo o que acontecia. A verdade se propagou mais rápido do que qualquer um conseguiu frear. Horas depois, o veredicto chegou. Anula-se a suspensão emitida em 2019 contra Isabela Cortês. Reconhece-se que foi vítima de represálias indevidas. Seu histórico fica limpo. Isabela saiu do edifício com o documento na mão. Adriano a esperava na escadaria. Seus olhos estavam vermelhos, mas não chorava. Ganhou, disse ele suavemente. Ela negou com a cabeça. Não ganhei. Só não perdi outra vez. Adriano sorriu. Às vezes, isso é mais que suficiente. Naquela noite, o Refúgio Porto Esperança celebrou com uma festa simples. Café, pão doce e música suave. Uma das mulheres ergueu sua xícara em homenagem a Isabela, que nunca deixou de dizer a verdade, mesmo quando a calaram. Os outros repetiram o brinde entre sorrisos. Adriano olhou Isabela de soslaio. Ela parecia desconfortável com tanta atenção, mas em seus olhos havia um brilho novo, como se finalmente tivesse soltado parte da carga que carregava em silêncio. Mais tarde, na praia escura, Isabela entregou a Adriano uma carteira de identidade nova. Nela se lia: Isabela Cortês, agente investigadora restituída. Vai voltar ao trabalho? Perguntou ele. Não, respondeu ela com um sorriso tranquilo. Já não preciso de um cargo para me sentir viva. Só precisava que meu nome não continuasse enterrado. Adriano a olhou em silêncio com respeito. E se não tivesse tido minha ajuda? Ela sustentou seu olhar firme. Teria lutado sozinha, mas não tão cedo, nem com tanta paz. Ele não respondeu, apenas pegou sua mão. E pela primeira vez não houve muros entre eles, apenas 2 pessoas que se reconheciam em suas feridas e na força que haviam encontrado um no outro. A decisão a favor de Isabela Cortês abalou mais que sua vida. A mídia nacional começou a cobrir a notícia da mulher que havia sido apagada do sistema, por ousar apontar corrupção e que anos depois havia provado sua inocência. No entanto, ela evitava entrevistas, reportagens ou câmeras. Sempre que alguém a procurava, simplesmente respondia: Não preciso que me vejam, só preciso continuar trabalhando. Em contrapartida, as câmeras se voltaram para o senador Araújo. Embora não houvesse uma ordem formal contra ele, os vazamentos o colocavam como responsável por manipular provas e usar seu poder político para silenciar Isabela. Os jornalistas o perseguiam em cada aparição pública. Araújo, com seu cabelo grisalho perfeitamente penteado e seu porte arrogante, limitava-se a negar tudo com um sorriso forçado. São calúnias de inimigos políticos, dizia sempre.
Jamais me envolveria em algo assim. Mas, por dentro, sabia que a pressão estava aumentando. Enquanto isso, no refúgio Porto Esperança, a rotina continuava. Adriano havia deixado definitivamente os luxos de sua antiga vida. Cada manhã, o viam com um avental de cozinha, servindo café da manhã às crianças ou consertando os canos velhos do lugar. À tarde, o encontravam organizando doações ou escrevendo propostas de financiamento num laptop velho que havia comprado especialmente para o refúgio. Para ele, cada dia ali era um lembrete do que realmente valia a pena. Uma noite, depois que todos haviam ido dormir, Adriano ficou lavando os últimos pratos. Isabela apareceu em silêncio e se apoiou na porta. "Não precisa fazer tudo você", disse-lhe. Ele sorriu sem levantar a vista. "Gosto. Faz anos que ninguém me olhava como um homem simples que lava pratos." Ela o observou com seus olhos azuis, tentando decifrar se falava sério ou se era só mais uma de suas frases calculadas, mas o conhecia o suficiente para saber que não era uma máscara. "Alguma vez sente falta da sua vida de antes?" perguntou. "Sinto das pessoas que pensei que eram reais", respondeu ele. Um silêncio suave se estendeu entre eles. Isabela se aproximou, pegou um pano e o ajudou a secar os pratos. Não disseram mais nada. Às vezes, o silêncio era a linguagem mais honesta que compartilhavam. Dias depois, um jornal local publicou uma matéria sobre o refúgio. Não falava de Adriano nem de Isabela pelo nome, mas descrevia como um grupo de voluntários estava erguendo um espaço para mulheres e crianças esquecidas. Ao lê-la, Isabela se inquietou. "A atenção demais atrai problemas", disse com gesto preocupado. "E também atrai apoio", replicou Adriano. "Se queremos construir a sala de aula que você sonha para as crianças, precisaremos de visibilidade." Ela o olhou indecisa. Havia passado tanto tempo fugindo que agora a ideia de ser reconhecida novamente a fazia sentir-se vulnerável. Uma tarde chuvosa, um carro escuro parou diante do refúgio. Dele desceu um homem de terno com cabelo grisalho e olhar duro. Adriano o reconheceu imediatamente. Rodrigo Beltrão, o conselheiro que havia trabalhado com Valéria. "O que faz aqui?" perguntou Adriano saindo ao seu encontro. Beltrão esboçou um sorriso cínico. "Não vim falar com você, Salvaterra. Vim alertá-lo." "Alertar sobre o quê?" O senador Araújo não esqueceu o que aconteceu na audiência. Sua voz era grave, quase um sussurro. "E se continuar apoiando essa mulher, terminará igual a ela há 5 anos." Adriano deu um passo à frente sem apartar o olhar. "Você não me intimida." Beltrão o mediu com calma. "Você já não é CEO de nada. Não tem poder, não tem influência. O que acha que pode fazer contra alguém como Araújo?" "Tenho algo que nem ele, nem você tem", respondeu Adriano com voz baixa. "Alguém que já sobreviveu a tudo que quiseram destruir." Beltrão o olhou mais alguns segundos, antes de voltar ao carro. Isabela havia observado a cena da entrada. Quando Adriano voltou, ela estava pálida. "Não deveria ter se confrontado com ele", sussurrou. "Não vou ficar de braços cruzados. Se tentarem tocá-la outra vez, terão que passar por mim." Ela o olhou fixamente, como se quisesse acreditar em suas palavras, mas o medo continuava ali. Sabia o que era ter o sistema inteiro se voltando contra uma só pessoa. Naquela noite, a chuva batia forte no teto do refúgio. Adriano não conseguia dormir. Caminhou até a copa e a encontrou ali, sentada com uma xícara de café frio entre as mãos. "O que faz acordada?" perguntou ele. "Não consigo dormir quando sinto que o passado está prestes a me alcançar." Adriano se sentou diante dela. "Você não está sozinha." Ela o olhou com os olhos brilhando. "E se voltarem a tentar? E se me tirarem outra vez o que mal estou recuperando?" "Então voltaremos a lutar", respondeu ele sem hesitar. Ela soltou uma risada nervosa, misturada com lágrimas contidas. "Fala como se a vida fosse tão simples." "Não é", admitiu. "Mas aprendi que vale mais viver lutando pela verdade do que morrer cercado de mentiras." Isabela o olhou longamente. Finalmente se levantou e se aproximou dele. Não o abraçou, não o beijou, mas apoiou a testa em seu ombro. Foi um gesto pequeno, mas para Adriano significou mais que qualquer declaração.
Os dias seguintes, os rumores cresceram. Araújo estava sendo investigado informalmente por jornalistas e coletivos cidadãos. Os movimentos em suas contas, suas conexões com Valéria e Beltrão, tudo saía pouco a pouco à luz. No refúgio, porém, a vida continuava. As crianças brincavam no pátio, as mulheres aprendiam novos ofícios e Adriano seguia trabalhando em silêncio. Uma tarde, enquanto pintava uma cerca, Isabela se aproximou com um envelope. "Chegou isto no seu nome", disse. Adriano o abriu. Era um convite para um fórum em São Paulo. Justiça reimaginada, um segundo olhar sobre a verdade. O organizador era uma fundação nova, financiada de maneira anônima, mas ele sabia que era obra de antigos aliados que ainda o respeitavam. Isabela o olhou com desconfiança. "Vai ir?" "Não só vou. Vou levá-la comigo." "Para quê?" "Para que seja você quem fale. Eu já tive microfones demais. É hora de que o seu não possa ser desligado." Isabela o observou como se duvidasse, como se quisesse fugir outra vez, mas no fundo sabia que esse era o próximo passo. Naquela noite, sentados diante do mar, ele pegou sua mão. "A verdade já não é só sua, Isabela. Agora é nossa." Ela não respondeu com palavras, apenas apertou sua mão com força, como quem aceita um pacto silencioso. O auditório do Centro de Convenções de São Paulo estava lotado naquela noite. Mais de 200 pessoas se haviam congregado para escutar as palestras do evento Justiça Reimaginada, um segundo olhar sobre a verdade. Entre os presentes havia estudantes de direito, jornalistas, ativistas de direitos humanos e algumas figuras políticas que fingiam estar ali por compromisso. O nome de Adriano Salvaterra não aparecia na programação, mas sua mão estava por trás da organização. Havia financiado o evento de maneira discreta, sem aparecer em cartazes nem notas de imprensa. Desta vez não queria protagonismo. Queria que a voz fosse outra. Quando subiu ao palco, o público o reconheceu imediatamente. Vestia seu terno cinza claro, a mesma camisa branca e gravata vinho que sempre o haviam distinguido em sua etapa como CEO. No entanto, seu olhar já não era o do empresário frio que impunha respeito, mas o de alguém que falava com calma e convicção. "Boa noite", começou. "Eu costumava pensar que a justiça se comprava com os melhores advogados e os laudos mais limpos. Estava errado. Fui traído pela mulher com quem ia me casar e, no entanto, fui salvo por alguém que o sistema tentou apagar." O auditório manteve silêncio. "Hoje, não venho falar de números nem de empresas. Venho apresentar a pessoa que me ensinou que a verdade não precisa de enfeites. Só precisa de alguém corajoso o suficiente para dizê-la antes que seja tarde demais." Afastou-se para o lado. As luzes se focaram em Isabela Cortês, que subia ao palco vestida com calça preta, blusa branca simples e um blazer cinza. Seu cabelo estava preso num rabo de cavalo baixo e não usava maquiagem. Mesmo assim, todo o auditório endireitou a postura. Havia algo na serenidade de seus olhos azuis que impunha. Pegou o microfone. A princípio, sua voz soou suave, mas firme. "Boa noite. Meu nome é Isabela Cortês." Algumas câmeras se acenderam. Os jornalistas começaram a tomar notas. "Há 5 anos fui investigadora numa divisão de assuntos internos. Descobri provas de corrupção e assédio num caso vinculado a políticos de alto escalão. Em lugar de me escutarem, editaram os vídeos, alteraram os documentos e me acusaram de falsificá-los. Fui suspensa. Perdi minha identidade. Me apagaram do sistema." Escutaram-se murmúrios entre os presentes. "Passei anos trabalhando em silêncio, escondida, com medo. Mas entendi que não se trata de ser perfeitos para falar, se trata de não ficarmos calados." Respirou fundo e olhou para o público de frente. "Hoje estou aqui não porque seja mais forte, mas porque alguém me lembrou que a verdade não morre, mesmo que a enterrem." O auditório explodiu em aplausos. Alguns se puseram de pé. Os flashes iluminavam a sala. Adriano, da primeira fila, a olhava com orgulho. Pela primeira vez, a via completa, sem medo, sem sombras. Ao descer do palco, as pessoas se apartavam para deixá-la passar.
Não houve gritos nem vivas exagerados, apenas um respeito absoluto. Adriano se levantou e a recebeu estendendo a mão. Ela a pegou sem fingir, sem hesitar. A imprensa capturou o momento, mas ninguém tentou rotulá-lo como romance ou espetáculo. Sabiam que o que haviam visto era algo mais profundo. Naquela noite, quando o evento terminou, ambos caminharam pelas ruas iluminadas do centro histórico. O burburinho da cidade contrastava com a calma entre eles. "Conseguiu?" disse Adriano com um sorriso leve. "Conseguimos", respondeu ela. Caminharam em silêncio até chegarem a uma passarela de onde se via a cidade estendida. Isabela parou olhando as luzes. "Sabe o que pensei quando subi ao palco?" "O quê?" "Que se alguma vez voltasse a estar sob uma luz assim, sentiria medo, mas não senti. Senti leveza." Ele a olhou com atenção, porque desta vez não estava sozinha. Ela se virou para ele sorrindo apenas. Exato. O vento soprava forte, mas pela primeira vez não sentiam que os empurrava para trás, e sim para frente. 2 anos depois, dias depois, o refúgio se encheu de novos voluntários, jovens que haviam escutado o discurso de Isabela e queriam ajudar. Adriano os organizava com paciência, enquanto ela dirigia as atividades com firmeza. Pouco a pouco, Porto Esperança deixava de ser apenas um albergue improvisado para se converter num verdadeiro centro comunitário. Uma tarde, enquanto Adriano consertava a cerca do pátio, Estevão chegou numa caminhonete. Havia se mantido leal mesmo depois da queda de Valéria. "Trago más notícias", disse em voz baixa quando ficou a sós com Adriano. "Rodrigo Beltrão se reuniu com o senador Araújo. Estão planejando contra-atacar. Como vão tentar desacreditar Isabela? Querem dizer que suas provas foram manipuladas por você, que usou seus recursos para fabricar a absolvição." Adriano cerrou a mandíbula. Outra vez a mesma jogada. "Sim, mas agora com mais cuidado." Adriano ficou olhando o horizonte. O refúgio estava cheio de risadas e vozes. Essa paz era valiosa demais para deixar que a destruíssem outra vez. Naquela noite, quando todos dormiam, Adriano encontrou Isabela na praia escrevendo num caderno. "O que anota?" perguntou ele se aproximando. "Pensamentos", fechou o caderno suavemente. "Coisas que não quero esquecer." Ele se sentou ao lado dela. "Beltrão e Araújo planejam desacreditá-la." Ela não pareceu surpresa. "Sempre farão isso. O poder nunca suporta que alguém que esteve embaixo se levante. Não vou permitir." Ela o olhou com ternura, mas também com firmeza. "Adriano, não se trata de você me salvar. Se trata de continuarmos de pé, mesmo que voltem a atacar." Ele assentiu devagar. "Então faremos juntos." Pela primeira vez, Isabela encostou a cabeça em seu ombro sem medo, como se tivesse parado de fugir. O som do mar os envolveu, e no meio dessa calma, juraram em silêncio que não voltariam a ceder ante as sombras do passado. 5 anos depois. Passou 1 ano desde aquela noite no fórum. A vida no refúgio Porto Esperança se havia convertido num remanso de paz para quem chegava buscando uma segunda chance. O lugar havia crescido. Agora havia uma sala de aula pequena onde as crianças recebiam aulas, uma horta comunitária e uma oficina onde as mulheres aprendiam ofícios para se independentizar. Adriano Salvaterra já não era o empresário poderoso que a mídia costumava retratar. No refúgio todos o conheciam como o homem que cozinhava, que consertava o computador velho ou que ajudava as crianças com as lições. Seus ternos de grife haviam ficado no esquecimento. Agora vestia camisas simples, calça jeans e sapatos gastos. Cada manhã, ao acordar, olhava pela janela da pequena cabana onde vivia e encontrava Isabela Cortês preparando café na cozinha comunitária. Às vezes, a observava em silêncio, admirando a serenidade com que se movia, como se finalmente tivesse encontrado um lugar ao qual pertencia. Uma tarde, enquanto as crianças brincavam no pátio, Estevão chegou com um envelope na mão. "É oficial", disse com um sorriso contido. "O senador Araújo foi destituído." Adriano pegou o documento e o leu com atenção. A pressão pública,
As provas vazadas e as reportagens de jornalistas independentes haviam terminado por derrubá-lo. Araújo já não tinha o poder que o havia protegido durante décadas. Quando Isabela soube, ficou em silêncio. Caminhou até a praia e Adriano a seguiu. "Não está feliz?" perguntou ele. "Não sei se a palavra é felicidade", respondeu ela olhando o mar. "Me tiraram tanto que agora que se faz justiça, não sei o que sentir." Ele se aproximou um pouco mais. "Então, sinta paz. Isso é mais que suficiente." Isabela o olhou com seus olhos azuis cheios de um brilho diferente. "Graças a você parei de correr. E graças a você aprendi a ficar." O vento soprava com força, mas nenhum dos dois se moveu. Já não havia medo, apenas a certeza de que o pior havia ficado para trás. Os meses seguintes consolidaram o refúgio como um lugar reconhecido na região. Chegavam voluntários de diferentes partes do país para colaborar. Uma tarde, enquanto organizavam doações, uma menina pequena entregou a Isabela um cartãozinho feito com giz de cera. Dizia: "Hoje me sinto segura." Isabela o segurou com cuidado, como se fosse um tesouro. Adriano a observou da distância, comovido. Naquela noite, na mesa longa da copa, serviram sopa quente e pão recém-assado. Adriano se sentou ao lado de Isabela. Pela primeira vez não havia nada a explicar, nada a esconder. Olharam-se e ambos sorriram com aquela cumplicidade que só nasce quando duas pessoas sobreviveram ao mesmo incêndio. Ao terminar de jantar, Isabela se levantou com um copo de suco de laranja recém-espremido. Colocou-o diante de Adriano sem dizer palavra. Ele arqueou uma sobrancelha divertido. "Tem certeza de que não tem nada estranho?" "Só gelo e confiança", respondeu ela com meio sorriso. Ele bebeu um gole e soltou uma risada suave. "Confiança, algo que nunca pensei voltar a ter. E que agora não vai perder", disse ela com segurança. O refúgio estava cheio de risadas e vozes, mas naquele instante só existiam eles dois. Não precisavam de promessas nem declarações pomposas. Sabiam que haviam perdido tudo e que de alguma maneira se haviam encontrado nas ruínas. Um ano depois, durante uma reunião simples no pátio do refúgio, Adriano tomou a palavra diante dos voluntários e residentes. "Há tempos, pensei que o sucesso se media em dinheiro e poder. Estava errado. O verdadeiro sucesso está em recuperar o que ninguém pode comprar: a confiança e a verdade." Todos o aplaudiram. Isabela, de pé ao seu lado, pegou sua mão. Era um gesto simples, mas carregado de significado. Naquela noite caminharam juntos pela praia. A lua iluminava a areia molhada e o mar rugia em calma. Adriano a olhou com sinceridade. "Nunca pensei que a pessoa que me salvaria seria alguém com um esfregão na mão." Ela riu suavemente. "E eu nunca pensei que confiaria num homem que uma vez teve tudo e perdeu num instante." Ficaram em silêncio, deixando que o som do mar falasse por eles. Adriano parou, virou-se para ela e respirou fundo. "Isabela, o que encontramos aqui é mais forte que qualquer empresa, qualquer cargo ou qualquer título. Não preciso de mais nada se você estiver comigo." Ela o olhou fixamente. Não respondeu com palavras, mas se aproximou e apoiou a testa na dele. Foi o gesto mais sincero que podiam compartilhar. A certeza de que depois de tantas batalhas, já não estavam sozinhos. O refúgio, o mar e as pessoas a quem haviam decidido ajudar eram testemunhas de uma nova vida. Uma vida onde a verdade, a confiança e a esperança eram os alicerces. A história de Adriano Salvaterra e Isabela Cortês não terminou com um anel nem com manchetes de revista. Terminou com algo muito mais valioso. Duas pessoas que, depois de terem sido traídas e esquecidas, aprenderam a se curar juntas, e enquanto o amanhecer iluminava o horizonte, ambos entenderam que a verdadeira riqueza não estava nas contas bancárias nem nos contratos milionários, mas na oportunidade de recomeçar com alguém que não tem medo de olhá-lo nos olhos e dizer a verdade. Fim. Gostou desta história? Conte nos comentários seu nome e de que lugar me escuta. Lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nossas próximas histórias cheias de emoção.
E se você quer continuar se emocionando, aqui na tela você tem outra história incrível que certamente vai te prender desde o início. Obrigado por nos acompanhar e nos vemos na próxima.